Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo programa dessa nova temporada sobre o Santuário. O programa Bíblia Fácil é o seu programa toda semana para a gente juntos estudar a Bíblia. E você é muito bem-vindo. Você já percebeu que nós temos novos amigos aqui? Vieram de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Macapá, Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, Piauí, e você vai conhecê-los melhor ao longo dessa temporada, viu? Eles estão conosco aqui e que bom também ter a sua companhia participando com a gente. Queria aproveitar e oferecer para você o DVD que nós gravamos em Israel a respeito do santuário. Já tem esse DVD? Ainda não? Então peça o seu agora. Todos os temas que aqui estamos estudando estão aqui nesse DVD. Nós fomos a Israel gravar esse material e é um presente da Novo Tempo para você. Vou mostrar aqui. Se você quiser, você pode ligar para nós em horário comercial. Nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? Se você quiser acessar a internet e pedir pelo site, você também pode. Nosso site, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ou se você está com o seu smartphone na mão e usa o WhatsApp, vai aparecer um número para você aqui agora na nossa tela, e você manda uma mensagem para esse número de WhatsApp, tá bem? Dizendo assim, eu quero o DVD Santuário. E a gente vai mandar para você um link para você colocar ali os seus dados postais. Isso vai pelos correios para a sua casa e você não paga nenhum centavo por isso. É um presente da Novo Tempo para você, tá bem? Aproveitando, quero convidar você para curtir as nossas redes sociais. No Facebook, o nosso endereço é facebook.com/bibliafácil.nt. Esse é o nosso endereço, tá bem? O nosso canal no YouTube é youtube.com/bibliafácil e agora você também pode nos seguir no Instagram, @bibliafácil. A gente vai postar lá novidades, materiais para você, os bastidores do programa. Muito legal você seguir a gente lá, tá bem? Estamos aqui com os nossos amigos, estão todos prontos para começarmos mais um estudo? Hoje vamos então avançar o nosso estudo a respeito do santuário e eu quero convidar você que está em casa a pegar a sua Bíblia e junto conosco aqui avançarmos no conhecimento do santuário. Agora, o santuário terrestre. Esse é o segundo tema que nós vamos estudar dessa série, o santuário terrestre. Mas antes de abrirmos o livro sagrado, a gente tem aqui um bom hábito, né, de sempre fazer uma oração. Então vamos orar, pedindo uma bênção do Senhor para o estudo? Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos abençoe e que nós compreendamos a Tua vontade para a nossa vida. Fica com todos nós e com os nossos amigos que também nos acompanham de casa. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pegue a sua Bíblia, vamos juntos então para esse tema do santuário terrestre. Semana passada estudamos a respeito do santuário celestial, estão lembrados? Nós vimos de que existe um santuário no céu e esse santuário no céu era a morada de Deus e o local onde Deus era adorado. De forma inexplicável e ilógica, surgiu pecado nesse santuário e agora o santuário também assumiu uma nova dimensão, uma dimensão soteriológica, uma dimensão de salvação, porque o santuário passou a ser o centro da obra de Deus em favor da salvação do homem. Agora, esse santuário celestial, aonde surgiu o pecado, e lá nós vimos semana passada que Lúcifer era um dos querubins nesse santuário, e este pecado de alguma maneira envolveu o ser humano e chegou até nós. Então, como que o ser humano foi envolvido nessa história? É o tema que hoje vamos elucidar. Como que aconteceu? Pois bem, você sabe que, de acordo com a palavra de Deus, Satanás foi expulso do céu após esse pecado. O Apocalipse 12 diz assim,
e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Semana passada eu expliquei quantos anjos foram expulsos com o diabo. Uma terça parte, de acordo com Apocalipse 12, verso 4. A cauda do dragão arrastou a terça parte das estrelas dos céus. E Apocalipse 1, 20 diz que estrelas em profecias são anjos. Então o diabo foi expulso do céu. Agora, Deus havia criado o planeta Terra e colocado nele o primeiro casal, Adão e Eva. E Deus disse assim para Adão e Eva: vocês poderão comer de tudo que há no jardim. Todas as árvores que dão sementes e dão frutos, isso vos será para mantimento. Agora, existe uma árvore que vocês não podem comer dela. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a Bíblia menciona por nome duas árvores. A árvore da vida, que estava ali no jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus queria provar, testar o homem para saber se ele seria leal. Então você pode comer de todas as árvores, dessa aqui você não pode. E a história você já conhece. Eva se separou de Adão, foi para perto desta árvore e ali encontrou uma serpente falante. E Gênesis 2,16 diz assim: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então o homem não foi feito para morrer. O homem foi criado para viver vida eterna. Agora, infelizmente, havia um teste. E o que aconteceu quando Deus deu esse teste? Eva foi enganada pela serpente. E ela tomou do fruto e comeu. Não apenas comeu, mas levou também para Adão, e esse também comeu. E foi assim que o pecado encontrou espaço no nosso planeta. Rogério. Pastor, além desse teste que Deus fez com Adão e Eva, podemos dizer que também é sobre a acusação de Satanás que Deus rouba o nosso livre-arbítrio? Porque uma das acusações que Satanás fez a Deus é que ele não nos deixa escolher, né? Que nos rouba o livre-arbítrio, né? E que a gente tem que sempre seguir ele. As acusações de Satanás a Deus e ao seu governo são sempre falsas, né? Se a Satanás acusar Deus de roubar o livre-arbítrio, veja, a prova está aqui no Éden, né? Você pode comer de todas dessas, você não coma. Mas se o homem foi lá e comeu, é porque ele tinha um livre-arbítrio para exercer. Se ele não tivesse o livre-arbítrio, ele estaria condicionado a obedecer. E essa é uma questão interessante, porque tem muita gente que acha que nós fomos até predestinados para a salvação. Isso não é verdade. Se nós fôssemos predestinados para a salvação, aí sim haveria uma agressão ao livre-arbítrio. Porque aí se eu fui predestinado ou não, não dependeria da minha escolha. Então, o livre-arbítrio é um ensino bíblico. E é por isso que Deus diz assim: eis que põe diante de ti a vida e a morte. Escolha a vida para que vivas. Jesus falou assim: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então fica na mão do ser humano a escolha. Então Deus dotou o homem de livre-arbítrio e isso foi assegurado para todos nós. E a prova disso é que eles usaram mal o livre-arbítrio e desobedeceram ao Senhor. A consequência era a morte, né? Mas Deus não queria que as suas criaturas morressem. E o que fez Deus? Olha o que diz Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Esse texto me leva a concluir o seguinte: se Deus fez vestes de peles de animais para Adão e Eva, um animal teve que morrer. Então, no Éden, o primeiro animal morto já assinalava para o Messias. Aquele primeiro animal que morreu para que Adão e Eva tivessem a nudez coberta,
já apontava para um Messias. Então, a partir desse momento, eles foram orientados de que, através dos sacrifícios de animais, eles devessem esperar um Messias Salvador. Então, Adão recebeu do próprio Deus a orientação de que ele deveria sacrificar. E isso foi sendo passado de geração em geração. Os sacrifícios deveriam acontecer de animais que apontassem para o Messias. Então, todos esses simbolismos agora se cumpririam em Jesus. E quando nós chegamos na era patriarcal, você tem ali os patriarcas também levantando altares de pedra e sacrificando. Estão lembrados de Abraão, que aonde ia levantava um altar ao Senhor e tinha o hábito de sacrificar? E quando nós chegamos em Gênesis 22 e Deus pede que Abraão sacrifique o próprio filho, Abraão estava disposto, a matar seu próprio filho. Mas quando o anjo o impede de fazer isso, o que já havia por ali preso nos arbustos? Um carneiro. E aquele animal vem para morrer no lugar de Isaac. Ou seja, o ser humano não precisa morrer, porque Deus proveu, como disse Abraão, o Senhor proverá o sacrifício. Então, todos os animais que os nossos patriarcas sacrificavam, eles apontavam para o Messias. Agora, quando chegamos no tempo de Moisés, esse sacrifício foi melhor sistematizado. Leis foram criadas para orientar o povo de como proceder a partir daí. Então, Deus vai mandar a construção de um deserto. Em Êxodo 25:8 lemos: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E nós já vimos aqui que esse santuário foi construído para ser a morada de Deus. Deus vindo morar com o seu povo. E esse santuário tornou-se o palco dos sacrifícios. E todos esses sacrifícios apontavam para a vinda de Jesus. Luciano. Pastor, nós sabemos que o pecado ele se originou no santuário celestial. Quando ele se materializou na terra, seria conveniente nós pensarmos assim, que foi opcional ao homem, dado a conhecer o grande conflito devido à sua desobediência? Se originou daí o grande conflito, quando o homem desobedeceu à voz de Deus? Eu diria que o grande conflito começou um pouco antes, com a rebelião de Satanás. Porque mesmo que o homem não tivesse pecado, Deus teria que acabar com o mal de alguma forma. Satanás e seus anjos rebeldes teriam que ser destruídos de alguma maneira, mesmo se Adão e Eva não houvessem pecado. Como o diabo levou nossos primeiros pais ao pecado, ele conseguiu arrastar o ser humano para a sua causa. E sabe o que eu imagino que o diabo pensava? Se eu levar Adão e Eva ao pecado, o que Deus fizer para salvá-los, também terá que fazer para mim salvar. Eu também terei que ser beneficiado. Só que Adão e Eva nunca estiveram no mesmo pé que Satanás. Por que não? Porque a Bíblia é clara em dizer de que Eva foi enganada. Satanás não foi enganado. Satanás tomou uma decisão consciente. Ele se rebelou conscientemente contra Deus. É por isso que o ser humano nunca esteve no mesmo pé que Satanás. Então, o grande conflito não se origina no Éden, mas se origina no santuário, com a rebelião de Lúcifer. E agora, o planeta Terra é envolvido nesse grande conflito. Pastor, quando Satanás se rebelou contra Deus no céu e Deus os expulsou para aqui para a terra, no caso, foi misericórdia ou tem um propósito nisso? Na realidade, ele já estava com os dias dele contados. Ele seria destruído. A grande questão de Deus não destruí-lo, e essa é uma pergunta que chega muito para a gente aqui na Novo Tempo, e talvez seja uma dúvida de você que está me acompanhando em casa, Pastor, por que o diabo não foi destruído logo após o pecado? Ele se rebelou, que Deus o destruísse. Ele permaneceu, contaminou a terra e olha a situação que nós estamos hoje. Bom, nós encontramos uma resposta para isso.
Se Deus tivesse destruído Satanás assim que ele se rebelou, quem sabe ficaria uma interrogação no universo. Esse anjo rebelde tinha razão? As acusações que ele fazia contra Deus eram verdadeiras ou falsas? Nós nunca saberemos. Ele foi destruído. Então, quando Deus não destrói Satanás, o que Deus está permitindo? Que Satanás demonstre de fato o caráter dele, quem ele é. E vai ficar claro para todo o universo, quando o diabo for destruído finalmente, de que ele é o enganador, de que ele é falso, de que ele originou o mal, de que ele levou o homem ao pecado, de que as mazelas que a humanidade enfrenta é por causa dele. Então, quando ele for destruído, não vai restar dúvidas a respeito do caráter de Deus. Pastor, Antes, pastor Cláudio. Pastor, voltando aqui lá em Gênesis, capítulo 2, o Senhor deu uma ordem para Adão, tá? Que não comesse Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui Deus estava dando a ordem para Adão. Eva ainda não estava aqui presente. Não, você tem já o casal aqui a ordem. Já tem o casal? Já. Porque no versículo 14 diz da formação de Eva. Então, automaticamente, Eva já estava presente, ela já estava ciente dessa ordem. Da orientação de Deus. Então, não foi só para Adão. É porque não foi só para Adão. Porque você tem o seguinte, você tem Gênesis 1, é a descrição mais compacta da criação. Aí 2, volta a criação de novo, né? Então você tem um flashback. Por quê? Porque Adão foi criado no 6º dia, certo? Mas ao ser criado, ele percebeu que ele estava só, né? Em algum tempo, Eva foi criada. Então você tem na cena do pecado, Eva presente. E certamente a orientação chegou também para Eva. Ela não foi inocente. Ela foi enganada, mas não foi inocente, porque ela tinha sido orientada. Luciano. pastor, sendo assim então, não que isso seja predestinado, mas quando o homem tomou a liberdade de escolher tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, de certa forma podemos dizer que ele acabou colaborando para que no futuro, devido a todas as circunstâncias, Satanás fosse destruído e através do homem mostrasse ao universo o quanto foi terrível esse pecado? A história da humanidade será uma prova dos resultados nefastos da causa de Satanás. Quando o profeta Naum diz que o mal não se levantará segunda vez, quando o diabo for exterminado finalmente, por que é que o mal não vai se levantar segunda vez? Porque o universo já tem uma experiência muito negativa. O sofrimento do ser humano ao longo de aproximadamente 6.000 anos, que é o que à luz da Bíblia nós entendemos ter esse planeta, já é uma prova contundente do caráter de Satanás. E ninguém vai querer passar por coisas semelhantes. É por isso que não vai ter a possibilidade de, na eternidade, surgir de novo um segundo Lúcifer, uma segunda rebeldia contra Deus. Por quê? Porque a história humana já é uma prova de todo o sofrimento que o pecado e a desobediência acarretaram. Certo? Esse é um detalhe. Agora então Deus diz assim, vamos fazer um santuário. Moisés, faça. E Moisés pediu que o povo trouxesse os tecidos, o ouro. Lembra que eles pegaram lá ouro quando saíram do Egito? Ouro, prata e coisas preciosas? Eles tinham isso. Agora levaram para Moisés para que isso fosse usado na construção de um tabernáculo. E o tabernáculo foi construído. Deus mostrou o santuário celestial para servir de modelo, disse todas as metragens, todos os móveis, tudo como deveria ser feito. E então, o santuário foi construído. Havia um pátio, como esse que nós estamos aqui, né? Nós estamos no pátio do santuário. E lá em Israel, Moisés fez assim. Havia uma cerca cobrindo todo, ou circulando todo o santuário, e esse pátio tinha mais ou menos 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura. Côvado é uma medida bíblica, né? E ela se aproxima aí mais ou menos de uns 50 centímetros. Alguns falam em 44, outros falam em 46, 45,
Vamos arredondar para 50 para ficar fácil para a gente? Quer dizer que o pátio do santuário tinha mais ou menos 50 metros de comprimento e 25 de largura. Era esse o espaço reservado para que a tenda fosse montada. Então, o pátio tinha essas dimensões. E no pátio haviam 2 móveis. Aqui você vê a pia com água. Nós tentamos reproduzir, né, esse primeiro móvel que havia no pátio. Então, havia aqui uma pia com água, aonde o sacerdote se lavava. Era um ritual que ele fazia todos os dias, antes de começar o cerimonial dele. E do outro lado do pátio você tinha o altar de holocausto, onde os animais eram queimados. Uma vez mortos, eram queimados. Então, o pátio tinha esses 2 móveis, certo? Depois, você tinha, então, a tenda da congregação ou a tabernáculo, como nós também chamamos. A pia deveria ser constantemente alimentada com água e ela simbolizava a purificação, porque o sacerdote tinha que se purificar antes de começar todo o ritual. Além da pia, você tinha o altar com holocausto e ele tem aqui a metragem dele, né? 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. Então, este era o altar de holocausto. As medidas estão aí dadas. Pastor Cláudio? Então a gente entende que não é de qualquer jeito, de qualquer forma que pode se entrar na presença de Deus. De forma nenhuma. Tudo com decência e ordem, né? Como ensina a palavra, né? Tudo tem que ser feito com muita decência e ordem. Então os móveis foram assim dispostos e nós vamos aprender mais detalhes sobre esses móveis. Depois, quem entrava no pátio tinha acesso à tenda e o primeiro compartimento. Quem passava pelo primeiro véu, ele chegava ao lugar santo. Nesse lugar santo, você tinha 3 móveis. À direita de quem entrava, você tinha ali a mesa dos pães da proposição. Assim era chamada. Era uma mesa, ela tinha 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. E sobre esta mesa você tinha ali 12 pães. Por que 12? Porque eles representavam ali as 12 tribos de Israel que se acampavam ao redor do santuário e também tinha uma ordem para elas. 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. E nas tribos havia uma tribo líder. De cada 3 tribos, uma era líder. Então, havia 4 tribos líderes em Israel. E essas tribos líderes tinham que ficar ao centro, então, do acampamento ali e as outras 2 ladeando. Tudo muito bem organizado. Então, os pães eram trocados a cada sábado. E era obra do sacerdote fazer essa troca. Então, todo sábado, eles colocavam sobre a mesa pães frescos. E quem é que podia se alimentar desses pães que eram tirados do santuário? Apenas o sacerdote e a sua família. Apenas eles podiam se alimentar desses pães. A cada sábado os pães eram trocados. Quem entrava à direita, a mesa dos pães. E à esquerda você tinha um candelabro com 7 lâmpadas. E esse candelabro era a única fonte de luz que havia nessa tenda. Imagine você, essa tenda tinha 4 coberturas. Eram tecidos, depois peles de animais. Ao todo 4 coberturas, sendo a última pele de texugo. E estas peles tornavam o local sem qualquer visibilidade. Então a única luz que havia era o candelabro. E essa luz deveria estar constantemente acesa. Então, parte do trabalho do sacerdote também era alimentar com azeite esse candelabro, para que a luz constantemente brilhasse dentro do local santo. E havia também, à frente de quem entrava, um altar de incenso. Esse altar de incenso, diz a Bíblia,
tinha 1 côvado de comprimento, 1 côvado de largura e 2 côvados de altura. Entendendo melhor para o centímetro, que é o que a gente mais usa, 50 centímetros de comprimento, 50 centímetros de largura e 1 metro de altura. E o que fazia o sacerdote nesse altar de incenso? Queimava incenso. Incenso é uma especiaria aromática, né? E ali ele entrava para colocar o aroma e queimar o aroma, e esse aroma tomava conta de todo o santo. E a fumaça subia, passava por cima do segundo véu e ia à presença de Deus no Santíssimo. Então, qual é o simbolismo desses móveis? Nós vamos ver. Nós vamos para o intervalo agora, mas quando voltarmos, vamos entender melhor o simbolismo de todos esses móveis e vamos chegar ao Santíssimo, além do segundo véu. E você vai perceber que o santuário que Deus mandou Moisés construir era o Evangelho em símbolos. Era uma forma pedagógica que Deus encontrou para ensinar o povo de Israel a respeito da salvação. Mas eu volto daqui a pouquinho com mais explicação sobre esse assunto. Não saia daí, daqui a pouquinho eu estou de volta. Acompanhe no próximo bloco. Quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, quando você ora a quem? Ao Pai. Agora Jesus vem e diz assim: tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, isto farei. Então você ora ao Pai, mas pede em nome de quem? Jesus. E quem é que leva a sua oração? O Espírito. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o santuário terrestre. Você quer ter lindas imagens a respeito de Israel e de um santuário que eles construíram lá no Parque Nacional de Timna? Eu tenho para você nesse DVD. Esse é um presente da Novo Tempo para você e você pode solicitá-lo agora através do nosso telefone. 0 operadora 12 21 27 31 21. Se for horário comercial. Se não é horário comercial para você agora, espere por gentileza para ligar nesse telefone. Mas se você não está em horário comercial agora, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp que vai aparecer aqui na sua tela. Pega aí o seu celular, seu iPhone, seu Android, o smartphone que você usa, manda para nós uma mensagem nesse WhatsApp dizendo: eu quero o DVD Santuário. E a gente vai mandar para sua casa sem custo algum. Ou se você quiser pedir pela internet, você pode acessar novotempo.com/Bíblia Fácil e ali você vai ter um local para você solicitar. Você mesmo vai fazer o seu cadastro, um autoatendimento na internet, tá bem? Se você quiser aprender outros temas da Bíblia, quiser outros materiais, já pediu o santuário, que é outro, acesse a nossa plataforma de ensino, biblia.com.br. Ali você vai ter acesso a mais de 20 estudos da Bíblia. Você pode escolher fazer online, baixar PDF, solicitar impresso, da forma como você desejar, tá bem? Lembrando que você não paga nada por esses estudos, são todos gratuitos, graças ao apoio incondicional dos Anjos da Esperança, tá bem? Pega a sua Bíblia e vamos avançar. Pastor Cláudio, pois não, amigo? Pastor, mediante já a esse outro caminhar dentro do santuário terrestre, dessas 3 simbologias, eu posso entender como eu entrando num templo, no tabernáculo, com a minha família, adorando a Deus, fazendo a minha presença, cultuando a Deus dentro da minha maneira, como diz o santuário, ou seja, os 3 elementos, até chegar ao incenso que o sacerdote apresenta a Deus. Ou seja, eu como sacerdote da minha família, apresentando a minha família a Deus. Eu posso entender esses 3 elementos nesse caminhar até chegar ao ponto final do santuário. Assim? Alguma coisa sim. Vamos tentar entender melhor. Vamos por partes. Vamos pensar na pia com água. Ela era um símbolo de purificação para o sacerdote, certo?
Agora, no cristianismo neotestamentário, você tem uma cerimônia que também fala de purificação, que foi introduzida por João Batista. Qual a cerimônia que é, pastor? Batismo, não é? Então, a pia com água, ela apresenta também a questão do batismo. Ela também simboliza o rito do batismo, pelo qual nós passamos quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Mas há um outro simbolismo. O que Jesus declarou ser lá no Evangelho de João? Eu sou a água da vida. A água da pia também é um símbolo de Cristo. E lá em João capítulo 4, ele diz assim para a mulher samaritana: quem beber da água desse poço, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, a água será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, a água usada na pia também é um símbolo de Jesus. Vamos agora para o altar de holocausto. Ele era o local onde os animais eram queimados. Aqui, os animais eram sacrificados, mortos, queimados. Para que aponta esse altar de holocausto? Ele aponta para o Calvário, aonde Cristo, o Cordeiro de Deus, daria a sua vida por nós. Então, foi no Calvário que o Cordeiro de Deus foi imolado. Deixando o pátio e entrando no santo, você vai ter ali a mesa com os pães. Não foi Jesus quem declarou: eu sou o pão da vida? Então, os pães apontavam para as tribos, mas também apontavam para o Messias, o pão da vida. E ele chegou a dizer para os discípulos: aquele que comer da minha carne tem parte comigo, mas quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. Então, o pão é um símbolo do corpo de Cristo. Depois você tem um candelabro com 7 lâmpadas, iluminando o interior do santuário. O que Jesus declarou lá no Sermão da Montanha? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me tem não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E chegamos então ao altar de incenso. Agora, o altar de incenso simboliza também as orações que os santos fazem. Então, nesse aspecto, pastor Cláudio, nós podemos, como família, apresentar nossas orações ao Senhor. E elas subirão a Deus como um aroma agradável. Agora, eu queria que você lesse um texto para a gente aí. Você pode ler um texto para mim? Olha que coisa mais linda em Romanos. Romanos capítulo 8, e você que está em casa também nos assistindo, pegue a sua Bíblia, leia conosco agora Romanos capítulo 8, falando a respeito da oração, desse altar de incenso, da fumaça que subia no santo, passava por cima do véu e ia até o Santíssimo, ou seja, a oração indo à presença de Deus. Olha o que Paulo ensinou em Romanos 8, verso 26. Por gentileza, pastor Cláudio. Você consegue ler aí sem óculos? Dá para dar uma empurrada aqui, 26. Põe bem perto do microfone. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quem é que intercede por nós na oração? Espírito. O Espírito. Agora, o que Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, verso 9? Quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, quando você ora a quem? Ao Pai. Agora, Jesus vem e diz assim: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isto farei. Então, você ora ao Pai, mas pede em nome de quem? Jesus. E quem é que leva a sua oração? O Espírito. E ele apresenta esta oração a Deus com gemidos inexprimíveis. Você percebe que quando a gente ora, a gente envolve toda a Trindade? Você ora a Deus em nome de Jesus e é o Espírito quem apresenta ao Pai a sua oração. Ou seja, toda vez que a gente ora, você envolve os 3 seres da divindade. Então, esta fumaça que subia do altar
simboliza a oração dos santos. Depois vamos ler um verso em Apocalipse que vai explicar justamente isso, que esta fumaça é um símbolo das orações dos santos. E então chegamos ao segundo compartimento. No santo entravam os sacerdotes, todos os dias, mas lá no Santíssimo só entrava o sumo sacerdote. Quantas vezes por ano? Uma vez, no 10º dia do 7º mês. Veremos isso com mais detalhes. Dentro do Santíssimo, o que você tinha? A Arca da Aliança. Esta Arca da Aliança foi feita de madeira de acácia. Está lembrado? A arca foi feita de madeira de acácia. Por que de madeira de acácia? Porque era a madeira mais comum no Sinai. E visitando esse deserto, lá no Parque Nacional de Timna, por onde passou o povo de Israel, a gente podia ver aqui e acolá uma árvore de acácia. E é daquela madeira que foi feita a Arca da Aliança. Depois ela foi revestida de ouro e a Bíblia fala o exato tamanho que tinha a arca. Qual era o tamanho da arca? 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. Traduzindo para centímetro, para ficar mais claro para a gente, ela tinha 1,75 m de comprimento e quanto daria? 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Não era tão grande como a gente às vezes imagina, mas essa era a metragem da arca. E dentro dessa arca estavam as 2 tábuas da lei que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. Esta arca foi construída para ser o receptáculo da lei de Deus. E acima da arca estavam 2 querubins esculpidos em ouro. E ali, entre os querubins, manifestava-se a Shekinah. E a expressão Shekinah quer dizer a presença de Deus, a glória da presença de Deus. Deus diz assim: ali me manifestaria a vocês, Moisés. Nós vamos ler esse texto para ficar bem claro. Então aqui está um desenho que nos ajuda a entender o compartimento santo onde estava o sacerdote com os seus móveis e além do segundo véu, a arca da aliança, os querubins sobre a arca e dentro da arca a lei de Deus contendo os 10 mandamentos. Luciano. Pastor, em Êxodo 25:8, como nós já dissemos, o senhor disse que o santuário celestial, o santuário terrestre é uma cópia do santuário celestial. Né? E aqui fala assim, ó, no versículo 9 de Êxodo 25, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Eu achei interessante porque no santuário celestial ele tinha uma função primária ser litúrgico e depois ser soteriológico. Só que no céu não menciona o átrio, que é o pátio. Eu gostaria de saber por que no santuário celestial não menciona o pátio. Bom, você tem na Bíblia a descrição do santuário celestial e ele vai mencionar vários dos móveis. Nós já vimos aqui em Apocalipse 11:19 uma menção à Arca da Aliança, né? Abra sua Bíblia em Apocalipse, no 1º capítulo, Luciano, e você vai ter aqui uma outra referência a móveis no santuário celestial. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 12, eu acho que é o 12 que vai dizer. Pode ser o 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi o quê? 7 candeeiros de ouro. Está lembrado do candeeiro que havia no santo? Aqui você tem também uma expressão ao candeeiro. Então você vai ter menções bíblicas a respeito de móveis do santuário celestial. Mas você não vai ter na Bíblia falando de uma pia e de um altar de holocausto no santuário celestial. Mas se o santuário terrestre era uma cópia, certamente é uma cópia de algo original. Então há no céu sim. Agora, como que é? A gente não consegue entender tudo.
Porque assim como uma sombra não pode revelar a imagem original perfeitamente, o santuário terrestre não pode revelar perfeitamente o celestial. Pegue, por exemplo, o corpo humano, né? Você tem o corpo humano. Se você projeta nele uma luz e você tem uma sombra, você até pode identificar que essa sombra é de um homem, mas a sombra não vai revelar ali todo o sistema que existe no homem. A questão sanguínea, o sistema respiratório, o sistema digestivo, os detalhes da visão. A sombra de longe vai revelar essas coisas. Assim era o santuário terrestre em relação ao celestial. Rogério. Pastor, assim, nesse tema da questão da arca estar no céu, muitas pessoas elas confundem e acham que a arca terrestre subiu ao céu. E pelo que eu li em Hebreus, é muito claro que tudo no santuário e até os móveis e a arca é uma sombra, é um modelo que já existe no céu. Então, no céu existe uma arca, né, a verdadeira, né? E se dentro da terrestre estava a lei, isso me mostra que a lei dada a Moisés no Sinai, na verdade, foi uma instrução de Deus dizendo assim, como que eu posso dizer? Tardia. Olha... Ela já existia. Existe aqui no céu, te prepara que você vai vir para minha casa e as regras são essas, né? Então, assim, é verdadeiro eu afirmar que os 10 mandamentos, eles estão em vigor, né? Todos eles, sem exceção de nenhum, certo? E que mesmo em tempos, nós estamos na graça, mas mesmo quando era no Antigo Testamento, ninguém foi salvo pela lei, foi salvo pela graça. Claro. Né? Então, se naquela época que não existia, que Jesus não tinha vindo ainda, eles eram salvos pela graça, hoje, pela graça, também posso afirmar que a lei, ela me orienta de como será nos céus. Claro. O grande problema é que as pessoas querem associar salvação à obediência à lei. Mas a função da lei não é salvar. A lei não foi feita, não foi dada para salvar. A lei foi dada para proteger o homem. Ela é uma cerca de proteção que nos guarda. Agora, eu não guardo a lei para ser salvo. Eu sou salvo pela graça para guardar a lei. É uma coisa totalmente diferente. Então, quem tenta se salvar guardando a lei, está tentando salvação pelas obras. Mas uma vez que eu sou salvo, a minha vida vai estar em conformidade com essa lei. E veja, a lei não foi inventada nos dias de Moisés. Moisés é o legislador no sentido de transcrever aquilo que já era ensinado. Se você for para Gênesis, por exemplo, você já tem provas da existência dos mandamentos. Você pega Gênesis 2, 1 a 3. Lá diz que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Está o 4º mandamento. Você tem ali Abel e Caim. Quando Caim mata Abel, Deus condena a atitude. Já está o 6º mandamento. Você tem Abraão mentindo a respeito da esposa dele. E Deus revelou ao rei para não tomar a esposa de Abraão como mulher dele. Já estava não adulterarás. Então você tem todos os mandamentos ali já. Eles já existiam. Eles eram passados de pai para filho, de forma oral. Moisés é quem vai colocar isso em letras. Quem vai colocar isso em tábuas de pedra. Mas eles sempre existiram. E é interessante que se a gente for em Hebreus novamente, um pouquinho depois, tem uma coisa até linda. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Que ele diz que logo após ele vai... não vou achar, mas que ele vai transcrever a lei nos nossos corações e na nossa mente. Essa é uma promessa de Jeremias. Jeremias 31. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu
coração. Jeremias 31, 33. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso aí. Então essa é a promessa de Deus. Então a lei, ela tem que estar escrita em nosso coração, no sentido de que a nossa vida tem que estar em conformidade com a vontade do Senhor. E que volta até para a árvore da vida que a gente não podia comer, porque é a obediência. A questão da lei é a obediência, né? Claro, exige obediência. E Paulo pergunta assim lá em Romanos 3, anulamos, pois, a lei pela graça? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. É o que Paulo ensina em Romanos 3. Então veja que Deus trabalha dessa maneira, de todas as formas, para salvar o homem. Essa é a intenção de Deus. E em todo esse ritual, em todo esse simbolismo, Deus queria mostrar para o povo como eles seriam salvos. E quando terminaram a construção lá, a tenda ficou pronta, a cerca, tudo estava pronto. Olha o que aconteceu. Assim Moisés acabou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação. O tabernáculo também é chamado de tenda da congregação. E a glória do Senhor fez o quê? Encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até um dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. De noite, havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Lindo, né? A presença de Deus manifestada no tabernáculo, a glória de Deus, o Shekinah no Santíssimo, a nuvem sobre o santuário, a coluna de fogo à noite, a presença de Deus. Deus no meio do seu povo. E isso tudo Deus fez para ensinar para este povo como que ele salva. O terrível caráter do pecado e como que Deus salva. 40 anos eles caminharam no deserto, do Egito até Canaã. E quando finalmente chegaram lá em Canaã, e esta tenda foi sendo montada e desmontada, enquanto eles caminhavam por 40 anos, ela foi armada pela última vez lá em Siló. Josué 18:1 diz que lá em Siló eles armaram a tenda da congregação. Eu estive visitando Siló um tempo atrás, e essa foto eu tirei do sítio arqueológico de Siló. Foi nesta região que eles montaram. E aqui nós estamos vendo a terra de Canaã. Essa é a terra prometida. E aqui o povo armou a tenda pela última vez. Deus presente com o seu povo. Bom, e o que aconteceu com esse santuário terrestre? A tenda foi substituída por um templo, o Templo de Salomão. Esse templo foi destruído nos dias de Nabucodonosor e reformado nos dias de Herodes, ou melhor, reconstruído depois de 70 anos no templo de Zorobabel, reformado no templo de Herodes, e foi esse templo que Jesus conheceu. E Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. O que nós precisamos entender é que existe agora uma correspondência estrutural e funcional em relação ao santuário terrestre e o santuário celestial. Assim como o santuário celestial foi o modelo para uma cópia do santuário terrestre, há também serviços no santuário terrestre que apontam para o serviço celestial. São estudos que nós vamos traçando daqui para frente. E você é convidado a estar conectado com a gente para aprender dessas coisas. Antes, porém, nós vamos ouvir uma música. E eu queria que hoje, enquanto você ouvisse essa música, você pensasse em quanto que Deus ama a todos nós e o desejo que Ele tem de nos salvar, de morar no meio do seu povo. O santuário ensina isso, a morada de Deus com o seu povo. Por isso, que você possa hoje abrir o seu coração para que Deus possa morar com você e que nós possamos entender
através da doutrina do santuário, um chamado à entrega. Pensa nisso, enquanto a gente ouve essa canção. Podem não acreditar em Deus, revelando a luz do próprio ser, as suas crenças, inquestionavelmente ter seus motivos para não mais crer em evidências. Mas mesmo que duvidem, escolho crer. Creio que além do que os meus olhos veem, minha fé revela o que Ele é e quem eu sou. Creio, eu fui salvo pelas mãos de um Cristo que por uma cruz me libertou e me amou. Mil respostas para contrariar o que escrito lá na Bíblia está, desde o princípio. Teorias podem contestar, mas somente poderão provar o que se vê. E ainda que não creiam, escolho crer. Creio que além do que os meus olhos veem, minha fé revela o que Ele é e quem eu sou. Fui salvo pelas mãos de um Cristo que por uma cruz me libertou e me amou. E nada poderá apagar o que Ele fez em mim. Mesmo não vendo, escolho crer. Creio que além do que os meus olhos veem, minha fé revela o que Ele é e quem eu sou. Creio, eu fui salvo pelas mãos de um Cristo que por uma cruz me libertou e me amou. Crer, é isso que nós precisamos. Porque quando você crê de que o santuário apontava para uma obra superior a ser feita por Jesus, a gente entende que o altar de holocausto apontava para o Calvário. E como muito bem foi dito nessa música, foi através da morte de Cristo, através do Calvário, que nós somos libertos e salvos. Salvos do pecado, salvos da morte, salvos da condenação. É por isso que o santuário é um assunto tão especial. E nós vamos entender nas próximas semanas de que esse santuário terrestre apontava para uma obra excelente que Jesus iria fazer para salvar a todos nós. Era o evangelho que o povo de Israel conheceu. E se nós conhecermos desse evangelho, você vai perceber que a salvação de Deus sempre foi pela graça.
A única diferença é que aqueles israelitas foram salvos por um sacrifício vindouro e nós somos salvos por um sacrifício passado. Mas todos salvos pela graça de Jesus. Que essa salvação chegue na sua vida hoje. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado. Nós queremos crer no Teu amor e no grande sacrifício que o Senhor fez ao dar a sua vida sobre o Calvário, como Cordeiro de Deus, para perdão dos nossos pecados e para a salvação e vida eterna. Que a Tua graça nos cubra hoje e que nós possamos andar na Tua presença todos os dias, até que o Senhor volte para nos buscar. Fica com todos nós. Abençoe quem está em casa também nos assistindo agora. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Semana que vem eu te espero nesse mesmo horário para aprendermos mais a respeito do santuário. Até lá.